deu uma razão para eu, que não sou neurocientista, fazer a abertura de um simpósio de neurociência envolvendo pós-graduações. Porque, na verdade, padrinho, acho que talvez não seja o termo mais adequado, mas, enfim, mergulhado na gênese do programa de pós-graduação em neuroimunologia lá para trás, quando começou isso aqui. Isso, de fato, eu estava, o Roberto estava também, a gente trabalhou até de madrugada no último dia para entregar para cá, fiz a documentação, etc. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz de estar aqui, porque foi algo que, embora tenha sofrido uma modificação de rumo do percurso, essencialmente, só quando eu faço assim, essencialmente continua, né? E de uma maneira muito circunstancial, quer dizer, circunstancial em relação ao próprio programa, eu acabei me envolvendo em outras áreas de neurociência agora na Fiocruz. Cláudio permitiu que hoje à tarde a gente fale 3, 4 minutos do que está acontecendo, ou melhor, do que está se preparando para acontecer em neurociência dentro da Fiocruz. Eu vou, então, falar um pouco sobre aspectos que envolvem neuroimuno, particularmente endócrino imuno, mas um pouco de neuro também, e doenças chagas. E isso, e a parte de endócrino relacionada com o neuro, permite com que a gente perceba que, na verdade, para entender melhor uma determinada situação, a gente tem que abordar de uma forma que se chama multidisciplinar, ou transdisciplinar, ou não sei o que disciplinar, mas que fundamentalmente corresponde à vida, né? Porque a vida é assim, ela não é pedaços que a gente inventou de determinar neuro, imuno, endócrino, não sei o que. E vou escrever um pouco, vou trabalhar um pouco com esse modelo de doença de Chagas. Mas antes disso, vamos tentar. Agora não faz, agora faz pouquinho, agora também não faz. Não é por falta de tentar, vai ver que eu bato mal. E justamente para entrar numa percepção de biologia de sistemas, mas não com aquela conotação de systems biology, mas com uma conotação realmente biológica, né, de você analisar um indivíduo como uma unidade, por conseguinte entrar nos seus sistemas e tentar integrar esses sistemas. O que existe, e isso existem comprovações inúmeras, Beth fica aqui, uma das pessoas que trabalham com isso, é que já há 30 anos atrás foi definido um conceito por um americano chamado Adrian Blaylock, de que os eixos imuno, endócrino e nervoso, ou os sistemas, né, usavam, entre outras coisas, uma sintaxe comum definida por interações ligante-receptor, que mesmas interações que podem estar presentes em quaisquer desses 3 eixos, né? Usando o que é uma sintaxe comum, então são as palavras comuns, e as palavras são, de um lado, diversas substâncias que foram classicamente isoladas ou no sistema endócrino, ou no sistema nervoso, ou no sistema imune, e que existem todos eles, e que utilizam receptores que foram isolados aqui, acolá, não sei onde, que são os mesmos também, embora dentro de cada sistema e entre os sistemas, não necessariamente a resposta biológica traduzida é a mesma, né? Mas a sintaxe é a mesma. Então esse conceito, né, que tem
conceito Blaylock, na verdade, escreveu pela primeira vez em 84, então é um conceito que tem 30 anos, né? Que ainda permanece meio assim, né, não óbvio, por uma razão muito simples, porque a gente ainda continua trabalhando em compartimentos. E isso é necessário, de um certo ponto de vista da experimentação, mas é indesejável do ponto de vista do reducionismo conceitual. Ao homeostasia desses sistemas, a gente tem, de um lado, uma resposta imune, de um lado, uma resposta neural e neuroendócrina, e eu estou usando aqui como modelo o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que nós vamos usar outras vezes, que é um eixo disparado, né? Estresse, estresse psicológico, por exemplo, mas também estresse através da invasão de um micro-organismo realmente vai desregular da homeostasia. Com isso, desregula e gera uma resposta, uma resposta neuroendócrina que chega até a adrenal e o córtex da adrenal produzindo, sobretudo, glicocorticoides, embora dehidroepiandrosterona em humanos também seja produzido, mas esses glicocorticoides vão fazer um shutdown, ou pelo menos um controle negativo de uma resposta inflamatória onde a gente vai ter expansão de células da resposta imune inata e da resposta imune adquirida. Essa expansão gera uma produção sistêmica e local de citocinas pró-inflamatórias que ativam esse eixo. Então a gente tem aqui um reequilíbrio homeostático naquilo que 2 anos depois do Blaylock estabeleceu o conceito de sintaxe. Um casal argentino morando na época na Suíça, e agora estão na Alemanha, desenvolveram o conceito de reflexo imunoendócrino, né, sob uma estimulação antigênica. Muito bem, e olhando de uma forma mais local, né, micro-organismos, uma vez, ou seus antígenos, né, uma vez eles entrando no organismo, eles podem deflagrar uma série de alterações locais em tecidos do sistema nervoso e do sistema endócrino, como, por exemplo, o influxo de células inflamatórias, com produção local de citocinas, seja pelas células inflamatórias, seja pelas próprias células dos tecidos neuroendócrinos. Pode ocorrer, nós demonstramos isso, eu vou falar daqui a pouco, modificações no padrão, sobretudo na quantidade de produção e deposição de moléculas de matriz celular, as quais, por sua vez, puxam células do sistema imune para o local, então fazem um feedback positivo de uma resposta inflamatória local. Então, esses conceitos bem básicos me permitem entrar na doença de Chagas propriamente dita, né? E aí eu vou fazer um comentário típico de quem hoje dirige um instituto de pesquisa dentro da Fundação João Cruz, dentro do Ministério da Saúde, que é o seguinte: assim como foi recentemente definido através de um estudo meta-analítico sobre a leishmaniose, doença de Chagas não é diferente, isto é, o Brasil produz uma quantidade enorme de conhecimento sobre a doença de Chagas. Houve, do ponto de vista de controle da doença, uma melhoria muito grande, com a redução de mais de 90% da transmissão vetorial através dos barbeiros, dos triatomíneos, mas não houve evolução do ponto de vista de alternativas terapêuticas para quem está infectado. E isso é um problema sério que hoje a Fundação João Cruz começa a encarar no sentido de que é ótimo produzir conhecimento, gerar conhecimento, nós vamos discutir algumas coisas que a gente gerou no laboratório e outros,
mas do ponto de vista de saúde pública a gente tem que gerar conhecimento que resolva um problema que não está resolvido, e muito pelo contrário, possivelmente vocês não estão afetos a esse tema, mas nos últimos anos tem havido pequenas epidemias focais, uma delas em Santa Catarina, justamente, por causa de infecção oral devido à ingestão de tepanosoma direto, gostoso, na forma de caldo de cana, de suco de açaí, etc. Com casos letais assim, razoáveis, com uma infecção muito mais grave. Então esse foi só esse parênteses que eu acho que é importante a gente ter em mente, né, que é fundamental desenvolver o conhecimento científico, mas a gente ao mesmo tempo tem que ter uma visão, pelo menos no horizonte, de que esse conhecimento científico venha a ser usado no equacionamento do ponto de vista da saúde da população. Então essa doença de Chagas, ela tem uma fase aguda e uma fase crônica. Fase aguda quase que não tinha mais, né, no Brasil. Desculpa, na Bolívia ainda tem, no norte da Argentina também. No Brasil agora são essencialmente os casos de doença de Chagas aguda, por ingestão, do tepanosoma, mas assim, são poucos os casos, mas não são tão poucos assim, né? Só no Pará tem da ordem de 200 casos novos ano, só no estado do Pará, que é o principal, mas enfim, por causa do açaí. Os batedores de açaí e as pessoas que eventualmente se contaminam com o suco. Portanto, já é um problema importante, embora o número de casos seja relativamente pequeno. De qualquer forma, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, tem alterações do sistema digestivo e alterações cardíacas, sendo que as alterações cardíacas se dão por uma lesão importante do tecido cardíaco, com eventual substituição por fibrose, a gente vai conversar rapidamente sobre isso daqui a pouquinho, e as alterações do sistema digestivo, tipicamente megacólon e megaesôfago, são devidas à lesão neuronal dos plexos miotéricos. Mas além disso, há também alterações no sistema nervoso central e alterações em glândulas endócrinas. Então, eu vou só citar uma coisa que eu acho interessante, particularmente no contexto desse simpósio. Não é um trabalho feito no nosso laboratório, mas foi feito pelo grupo da Joseli Lanes Vieira no Instituto Oswaldo Cruz, e ela mostrou, relativamente há pouco tempo, que em vários segmentos do sistema nervoso central, e aqui tem o hipocampo como um exemplo, a gente encontra, mesmo em fase crônica, antígenos de tepanosoma cruzi. Esse antígeno está associado ou a macrófagos, né, marcados aqui pelo marcador F480, ou a astrócitos. Mais recentemente ela mostrou que astrócitos induzidos in vitro por interferon gama são capazes de ser detectados pelo C-cruzi. A Joseli já tinha mostrado, inclusive, também, algo que já é muito conhecido há muito tempo, que é uma encefalomielite, mas sobretudo uma encefalopatia devido à infecção pelo T-cruzi. E o que ela mostrou nesse paper do Brain Behavior and Immunity foi que diferentes testes de comportamento, tanto de suspensão quanto de nado, mostravam um aumento, quer dizer, uma imobilidade maior nos animais infectados comparado com os animais controle, e que esse aumento, na verdade, poderia ser diminuído ou reduzido à situação normal por um anti-inflamatório, pentoxicilina, ou por anti-TNF, mostrando então a participação da citocina TNF no processo biológico do sistema nervoso central, enfim, mostrado através dos testes de comportamento. O grupo do Marcos Machado, da Universidade Federal de Uberaba, mostrou já em 2 ou 3 trabalhos, a gente teve a oportunidade de participar muito perifericamente disso, que quando a gente tem inibidores da acetilcolinesterase, a gente pode melhorar a situação cardíaca de forma importante
nos animais cronicamente infectados. Quer dizer, aqui nós temos o peso relativo do coração de animais infectados, quer dizer, não infectados versus infectados, e aqui as áreas de fibrose. Estou mostrando aqui átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e há uma fibrose muito grande na fase crônica. Isso reproduz o que existe na espécie humana, na fase crônica das doenças de Chagas humana. E quando ele usou esse inibidor dessa acetilcolinesterase, ele reduz de forma importante tanto a massa do coração quanto a fibrose. E tem todo, nesse trabalho, no anterior, que a gente publicou 2 anos antes desse, tem toda uma análise de eletrofisiologia cardíaca que mostra que o coração realmente está melhorado quando se mexe em sistema simpático. Na verdade, parasimpático e simpático podem modular a função cardíaca, a fibrose cardíaca nesses animais. Tanto mostrando que você tem alterações do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, que podem intervir no curso da doença. Eu gostaria mais, então, agora, de me ater a algo relacionado a estresse e, fundamentalmente, mas não só, vocês vão ver, ao eixo hipotálamo hipófise adrenal, tanto do ponto de vista sistêmico, quanto do ponto de vista localizado. E a última parte que eu vou falar diz respeito aos efeitos localizados dentro do timo. Não sei se todos aqui sabem, mas eu tenho minha história é mais tímica do que outra coisa, e eu tenho uma certa dificuldade de me afastar completamente do timo, sobretudo agora que quase já não tenho, né? É mais difícil se afastar. Muito bem. Então, o que no meu laboratório a Eliane Corrêa de Santana, que agora mudou de nome depois que ela se casou, agora se casou com um holandês, então se chama Francisco, mas enfim, a Eliane, em colaboração com um grupo do Max Planck de Psiquiatria em Munique, mostrou que o eixo hipotálamo hipofisário adrenal dos animais infectados em fase aguda, e depois a gente fez algumas coisas de fase crônica que mostram que se mantém várias das alterações. Esse eixo hipotálamo hipofisário está alterado, e aqui a gente tem então uma estase sanguínea, tudo que é vermelhinho aqui é massa, tá? Comparado ao controle na adenohipófise, a mesma coisa na neurohipófise, e a mesma coisa na adrenal. Tudo isso aqui também corresponde à estase sanguínea, e ela viu também, além disso, deixa eu conseguir passar aqui, acho que eu também já não consigo. Ela viu ninhos de trypanosoma, aqui tem uns, aqui são amastigotas, essas bolinhas aqui, e aqui por imunofluorescência, e tanto no córtex quanto na medula, mas sobretudo no córtex da adrenal. Isso visto por imunohistologia, imunohistoquímica, PCR. A outra coisa importante que a Eliane viu foi um aumento de produção de matriz extracelular, e nesse caso aqui a gente está vendo expressão de fibronectina, tanto na hipófise quanto na adrenal. Tem padrões de expressão relativamente pequenos. Na vigência de uma infecção, nesse caso aqui infecção aguda, a gente tem um aumento muito maior. Eu comentei ainda há pouco sobre a relevância de mudança de padrão de expressão de matriz extracelular em sítios após estimulação antigênica, porque isso favoreceria o influxo ulterior de células inflamatórias, e de fato, isso também a gente viu em células, produção aumentada in vitro, em cultivos de células, no caso aí de rato, de hipófise. Essas células, no caso de células produtoras de ACTH, aumentam a produção de interleucina 2. Essas células produzem interleucina 2,
no nível basal e aumentam a produção, o que aumenta também a possibilidade de uma ativação celular local quando houver linfócitos T, quando os linfócitos T tiverem chegado nesse local. E de fato, com aquele aumento de matriz e com esse cenário que a gente viu ainda agora, o que nós tínhamos era um aumento tanto de células do tipo macrófago, quanto células T, CD4 e CD8, e isso nitidamente visto na adenopófise e mais ainda no córtex da suprarrenal. Particularmente na adrenal como um todo, mas mais no córtex. Quer dizer, a gente tem todo um cenário neuroendócrino que foi modificado pela vigência da infecção, que gera distúrbios sistêmicos, inclusive comportamentais, etc., e distúrbios locais que podem ser vistos no nível celular, como, por exemplo, a entrada do infiltrado inflamatório, e depois também a gente dosou mudanças de perfil hormonal. Vou falar algumas coisas sobre isso. Então, nessas mudanças, se a gente olha o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que está aqui, né, a gente tem um aumento de produção de corticosterona, isso é camundongo, tanto o glicocorticoide é essencialmente produzido por camundongo e rabo é corticosterona, não é cortisol, e tem uma diminuição significativa do conteúdo de CRH no hipotálamo desses animais. No entanto, a gente não viu mudanças significativas em STH, que é uma coisa meio paradoxal. Na verdade, isso aqui deveria estar diminuído, deveria ter aumentado, isso aqui também, mas, por outro lado, nós vimos aumento de produção de IL-6, e IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que, por si só, é capaz de ativar a córtex da suprarrenal a produzir glicocorticoides. Então, a gente está num cenário de complexidade de variação hormonal, neuroendócrino. Não esqueça que a gente está desde os neurônios hipotalâmicos até as glândulas, as células do córtex da suprarrenal, gerado por essa infecção. Um dos mecanismos disso, então eu estava falando sobre o IL-6, mas outras citocinas pró-inflamatórias podem estar envolvidas nisso, e uma delas é o próprio TNF-alfa. E isso foi um trabalho que nós fizemos em colaboração com um grupo com quem a gente já vem trabalhando há vários anos em Rosário, na Argentina, liderado pelo Oscar Botasso, que dirige o Instituto de Imunologia da Universidade Nacional de Rosário, e uma menina, em relação a mim, né, uma pesquisadora chamada Ana Rosa Pérez, e o grupo deles, né, mostrou, usando o camundongo nocaute para receptor do tipo 1 de TNF-alfa, que essas interações, então interações mediadas pelo ligante e por esse receptor, intervêm na produção de corticosterona, já que o aumento de produção de corticosterona na vigência da infecção é muito maior do que o aumento de produção de esse aumento aqui é exacerbado na ausência de interação TNF e seu receptor do tipo 1, mostrando, portanto, que essa resposta endócrina de aumento de produção de glicocorticoide é, no mínimo, parcialmente devido a uma resposta mediada por citocina, que de novo mostra essas alças que se permeiam entre si, endócrinas e imunes. Isso é mostrado, inclusive, do ponto de vista do aumento da zona fasciculada, que é a principal zona da córtex adrenal produtora de glicocorticoides. Isso é visto histologicamente aqui. Se vocês compararem a espessura da zona fasciculada num camundongo infectado, quer dizer, já é muito maior do que os controles, né? Mas se a gente comparar com um camundongo infectado nocaute por receptor de TNF-alfa, o receptor do tipo 1 do TNF-alfa tem muito maior, e isso está visto aqui também, está quantificado em termos de pixel
nas lâminas, enfim, nos corpos histológicos desses animais, dessas adrenais. E o que nós vimos, de novo, no mesmo grupo da Ana Rosa Pérez, a gente fez todo um estudo de perfil endócrino de pacientes, já vai então sair do camundongo e fui para gente, de pacientes argentinos chagásicos crônicos, e os níveis de TNF-alfa também eram muito altos, particularmente naqueles pacientes que tinham uma forma grave da doença, quando eu digo forma grave, uma forma cardíaca grave. Tanto, de novo, tanto em fase aguda quanto em fase crônica, a gente vê aumento de TNF, e isso ocorre tanto no modelo murino quanto em humanos infectados, em humanos portadores de cardiopatia chagásica. Então, nessa segunda parte do que eu gostaria de falar, eu queria mudar um pouco a maneira de raciocinar, e não só raciocinar em termos sistêmicos e locais num órgão endócrino, mas raciocinar em termos sistêmicos endócrinos num órgão do sistema imune. E o que nós vimos mais recentemente é que a infecção, quer dizer, na verdade, é que a infecção pelo Trypanosoma cruzi, causando modificações no eixo HPA, causa também modificações no sistema imune, e particularmente no timo. Eu não vou entrar em detalhes de um monte de coisas que a gente vem fazendo sobre o sistema imune globalmente falando, mas eu vou discutir um pouco as alterações químicas na perspectiva de endocrinologia de doença de Chagas, né? Discutindo de novo TNF e hormônios, particularmente hormônios relacionados ao estresse, de um lado eixo HPA e de outro lado prolactina, que é um hormônio hipofisário também relacionado ao estresse, mas que tem funções muito mais imunoestimulantes, ao contrário, ou em oposição a glicocorticoides, que são mais imunodepressores, né? Para isso eu vou me permitir usar, sei lá, uns 3 a 4 minutos de introdução do que é o timo, na medida que eu estou lidando com alunos aqui de neurociência que talvez nem saibam onde é. Alguém sabe onde é que está o timo? Pois é, o meu já vai ter que procurar muito, né? Porque ele atrofia com a idade, vai desaparecendo, fica lá ainda um pouquinho. Mas enfim, está aqui, né? No camundongo é parecido com o humano, mas nas aves não. Mas enfim, de qualquer maneira, o que existe filogeneticamente conservado é que células precursoras originárias da medula óssea entram no timo e vão se diferenciar. Então o timo, na verdade, é um órgão capaz de diferenciar linfócitos T que, uma vez maduros, são exportados para as zonas timodependentes dos órgãos linfóticos periféricos. E a partir daí são capazes de montar uma resposta imune adaptativa, chamada de resposta celular, porque não é mediada por anticorpos, é mediada por ação direta de células, embora as citocinas também sejam importantes. De qualquer maneira, a gente pode traçar essa diferenciação por uma análise de expressão de várias proteínas, algumas das quais clássicas para análise de estágio de maturação do timo, entre elas esse complexo aqui, que na verdade é um complexo gerado pela união de duas macromoléculas, a CD3, que é um complexo macromolecular, e de várias cadeias polipeptídicas, e o receptor de células T, que surge por rearranjo gênico somático, mas que também é um dímero, né? E além disso, essas moléculas acessórias de um monte de interações celulares de linfócitos T, que são as moléculas CD4 e CD8. Então as células, quando chegam na medula óssea, elas vão para a região mais externa do órgão, que é a região do córtex externo, e a partir daí vão se encontrando com essa retícula cinza aqui, que corresponde a uma rede tridimensional não linfóide, coletivamente chamada de microambiente tímico,
que é capaz de interagir direto ou através de moléculas solúveis, que são aquelas estrelinhas vermelhas, citocinas, hormônios, etc. Essas células, então, vão interagindo com o microambiente, muitas delas não interagem direito e vão morrendo, outras são estimuladas a proliferar e, ao mesmo tempo, passam a expressar CD4 e CD8, são chamadas células duplo positivas, que são mais conhecidas assim no timo, né? Mais frequentes também, e através de continuadas interações com o microambiente tímico, essas células vão sofrer processos de seleção positiva e negativa, de maneira que cada 100 células formadas no timo, umas 5 são capazes de sair do timo, tendo agora o fenótipo apenas CD4 e TCR ou apenas CD8 e TCR. Então essas células maduras aqui, que são simples positivas para CD4 ou para CD8, é que normalmente saem do timo. E a gente pode acompanhar isso aqui por citometria de fluxo. Isso aqui é um plot bidimensional de citometria de fluxo, com CD4 na ordenada CD8 na abscissa, e o que nós temos esse avião aqui, o cockpit do avião, são as células mais frequentes do timo. Muito bem. Então isso é a coisa normal, e normalmente quem sai do timo são células duplo positivas que já passaram por esses processos de seleção. Então, como eu disse, isso ocorre através de migração celular, quer dizer, não é um processo estático no espaço, nem no tempo, obviamente, mas também não é no espaço, né? Essas células vão migrando até saírem. Isso tudo, tanto a diferenciação quanto a migração, se dá no contexto dessa malha tridimensional de células de matriz celular, que é o microambiente tímico, formado essencialmente por células epiteliais, mas não só. Isso são apenas uma reconstrução em 3D desse microambiente tímico, uma reconstrução feita por uma aluna minha que estava se divertir com esses triângulos aqui, ficou maneiro. Então isso vai vindo assim e tem esse monte de interações celulares que permitem com que essas células morram ou eventualmente sejam resgatadas da morte celular programada. Isso aqui vai funcionar. Bom, esse era o filmezinho que a gente não vai poder fazer, porque houve uma série de deslocamento de macro para PC, mas fundamentalmente essas células entram aqui, vão cá para cima, ou morrem, ou proliferam e vêm para cá, até saírem daqui e jogam em fase secundária. Esse movimento, então, é um movimento de migração celular super ordenado, com data marcada, tudo está definido em camundongo. E o que nós desenvolvemos uns anos atrás foi um conceito de que esse movimento era um movimento que poderia ser descrito em termos de conceitos matemáticos como uma migração multivetorial, no qual cada vetor é uma interação celular específica. E nós demonstramos um monte de outras interações, um monte de interações individuais, tanto de matriz celular, como quimiocinas, semaforinas, efrinas, etc. E mostramos também que uma determinada interação pode intervir na outra, mudando o vetor resultante. Isso tudo a gente demonstrou experimentalmente no laboratório, o que faz com que isso seja super complexo, e mais do que isso, e é por isso que eu estou falando essa coisa toda do modelo multivetorial, nós vimos que em situações patológicas a gente pode ter mudança de vetor, de um ou outro vetor, com um resultado ou uma resultante na mudança da migração propriamente dita, e um dos modelos que a gente usou isso foi exatamente na doença de Chagas experimental. Daqui a pouco nós vamos ver por que eu estou falando tudo isso, já que eu saí um pouco dos hormônios e estou passeando pela migração, mas é porque daqui a pouquinho a gente vai ver como isso é controlado. Uma das coisas que se controla, se eu conseguir passar aqui, bom, a gente, no nosso laboratório, vários outros mostraram que existem um monte de hormônios e neuropeptídeos e não sei o que controlam, e neurotransmissores que controlam a fisiologia do timo. Isso é só uma questão conceitual que eu queria ilustrar com esse diapositivo. E, em particular, hormônios relacionados a estresse
como por exemplo a prolactina e os glicocorticoides, são capazes de intervir no timo modificando uma série de parâmetros da fisiologia desse órgão. Por exemplo, a prolactina induz proliferação de células epiteliais, que são as principais células do microambiente tímico, inibem a apoptose induzida por glicocorticoides, portanto o glicocorticoide induz a apoptose, e fora isso a gente demonstrou já há vários anos atrás que a prolactina também é capaz de modular padrões de expressão de receptor de célula T. Por outro lado, o glicocorticoide tem um efeito essencialmente oposto do ponto de vista de inibição de proliferação de células epiteliais e por outro lado, indução de apoptose, e a gente demonstrou quais são as vias, as caspases que estão envolvidas nisso, etc. E o que é importante aqui é que tanto um quanto o outro, quer dizer, tanto prolactina quanto corticosterona, no caso do camundongo, são também produzidos intratimicamente. E aí que eu quero entrar dentro do timo naquele conceito lá de sintaxe, né? A gente tem dentro do timo também a mesma sintaxe neuroendócrina. Bem, quando se faz uma infecção aguda, Plasmodium cruzi, aquele cockpit bonitinho, com esse monte de célula duplo positiva, vai desaparecendo. E com 15 dias de infecção, isso depende da dose do parasita, da cepa do parasita, da cepa do camundongo, mas quando a gente ajusta isso, no fundo varia entre 2 e 4 semanas, entre 2 e 3 semanas essencialmente. A gente vai perdendo isso e esse número de células então decai e na verdade aumenta o número de células em apoptose. O que nós estamos vendo aí é um processo de atrofia tímica induzida pela infecção pelo Trypanosoma cruzi através de apoptose de linfócitos, sobretudo aqueles linfócitos imaturos, CD4 e CD8 positivos. E o que nós vimos, e isso eu queria frisar, é que, por outro lado, tem um monte de linfócitos morrendo. Os que não morrem têm uma mudança fisiológica, quer dizer, uma mudança funcional importante do ponto de vista de resposta migratória. Eles começam a migrar mais rápido. Isso a gente pode ver, eu não vou entrar em detalhes de técnica, mas a gente pode ver por um negócio chamado câmara de Transwell, que ele faz umas migrações ex vivo, e a gente vê que migrações sob a influência de uma molécula de matriz como a fibronectina e uma quimiocina como o XCL12 são aumentadas na infecção e fundamentalmente células imaturas do timo migram muito mais rápido, tanto aquelas mais imaturas quanto as duplo positivas, e o que a gente definiu é que, além disso, se a gente faz uma injeção intratímica de interferon gama, isso aumenta, essa migração aumenta. Na verdade, a gente viu que desculpa, eu falei interferon gama, mas é TNF. Então, de novo, o TNF está envolvido nisso também. Isso é tanto para células maduras, mas sobretudo células imaturas, duplo negativas ou duplo positivas. E o que nós vimos através de uma injeção intratímica de um fluoropromo, no caso isotiocionato de fluoresceína, é que essas células saem mais do timo. Então, o que nós temos aqui é o número de linfócitos totais e depois duplo positivos está muito maior ao longo da infecção. Portanto, o que eu estou querendo dizer com isso? É que, por um mecanismo que tem a ver com atrofia dependente de glicocorticoide, aumento de produção de citocina pró-inflamatória, como é o caso de TNF, e de matriz celular, eu tenho uma depressão de células, mas ao mesmo tempo um aumento do tráfego de células dentro do timo, com exportação de células imaturas que não passaram pelos mecanismos de seleção, portanto são potencialmente autorreativas. Na verdade, a gente viu que essas células estão ativadas, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, como eu falei, há um aumento de TNF também produzido no timo, isso aqui então, picograma de peso de proteína total,
que vai junto com o aumento do próprio TNF no soro, e isso também pode ser medido tanto no córtex quanto na medula, por imunohistoquímica, se a gente faz uma morfometria desses corpos. E, como vocês estão vendo aqui, essas migrações, sobretudo TNF com fibronectina, aumentam muito. Bom, e o que nós estamos vendo aqui é que o TNF aumenta a saída de células. Se a gente pegar o TNF, comparar isso com isso, quer dizer, o controle só com isotretinoica fluoresceína e o controle com o TNF aumenta um pouco. Mas quando a gente compara o aumento que já tem de saída por infecção, se a gente fizer uma injeção intratímica de TNF, a gente tem um aumento significativo dessa forma aqui, que é o que eu estou mostrando na próxima. Se a gente comparar a quantidade de células que saem no bicho infectado, já é bem maior do que o controle, mas se a gente injeta TNF é maior ainda, e isso é tanto válido para o baço quanto para linfonodos subcutâneos. Portanto, a gente tem claramente o efeito de citocina pró-inflamatória no caso do TNF. Então, isso a gente já mostrou, e agora nós vamos ver que, além disso, existem alterações de expressão hormonal e de receptores de hormônio relacionados com estresse, particularmente glicocorticoide e prolactina. O que nós estamos vendo aqui é o aumento da produção intratímica de corticosterona. Aqui está o nível de controle, primeiro tem uma baixa e depois tem um aumento. Isso tem a ver, a gente estudou as enzimas que fazem a última passagem na biossíntese de corticosterona para a corticosterona, ou que inibe essa passagem, e a gente vê que essa aqui continua subindo e essa aqui tem esse pico no início, o que explica essa diminuição aqui, que aqui tem um desvio para não ser corticosterona, e depois diminui. E, infelizmente, vocês me desculpem, não dá para ver a produção de prolactina aqui, mas nós temos a produção de prolactina vista dessa forma, e a gente mensurou por imunohistoquímica e tem um aumento particularmente na medula, conforme está mostrado aqui. Desculpem, realmente não dá para ver, não dá para ver. Mas enfim, o que a gente fez foi uma dosagem, primeiro uma dosagem por picograma e depois a gente fez uma análise imunomorfométrica de células produtoras de prolactina dentro do tipo. Então, se agora a gente olha os receptores, a gente vê que lá tinha aumento da produção de glicocorticoide, mas tem diminuição da expressão do receptor de glicocorticoide e aumento da expressão de receptor de prolactina. E se a gente analisa um sobre o outro, o que a gente vai ter é um aumento, uma diminuição relativa de receptores de glicocorticoide quando comparados ao aumento de receptores de prolactina. Fundamentalmente, se a gente olhar cá para cima, o que a gente vê é que a gente tem quase uma imagem em espelho, ou invertida, de expressão de receptores de glicocorticoide versus receptores de prolactina. Que mostra que dentro do timo nós estamos tendo alteração tanto da produção dos hormônios quanto da expressão dos seus receptores respectivos. E o que a gente fez então, considerando, estou encurtando um pouco a história, mas o que a gente fez, considerando uma função imunostimulante da prolactina que poderia se contrapor aos efeitos dos glicocorticoides, foi injetar metirapona, que é um estimulador da síntese sistêmica de prolactina, e o que a gente vê é que aumenta bastante os níveis plasmáticos de prolactina, quer dizer,
aqui é controle e aqui infectado, aumenta tanto no controle quanto no infectado, embora os níveis de corticosteroides não sejam afetados pelo aumento de prolactina. Quer dizer, você tem um aumento que é comum com ou sem aumento de prolactina induzido por metilapona. Por outro lado, quando a gente estimula a produção de prolactina e vai olhar o que faz isso no timo, o que a gente vê é que aquela atrofia tímica que a gente está vendo aqui, ó, com queda substantiva dessas células, o número de linfócitos, ela é bastante atenuada na presença de prolactina. Quando a gente olha os próprios timos, a presença de metilapona não altera no timo normal, mas aumenta, ou melhor, inibe, né, parcialmente a atrofia durante a infecção. Então, o que nós estamos vendo aí é que se a gente força exogenamente aquele desequilíbrio no sentido de aumento de prolactina, essa prolactina aumentada consegue impedir ou reverter parcialmente a atrofia tímica que vem sendo induzida pelos níveis de glicocorticoide. E o mais importante, quer dizer, não é o mais importante, uma outra coisa importante que a gente viu é que aquela saída anormal, aquela exportação anormal que eu mostrei para vocês ainda há pouco, é parcialmente inibida também quando a gente força níveis de prolactina mais altos por injeção de metilapona. Então, o que a gente tem aqui é esse aumento muito grande em condições de infecção de células duplo positivas nos linfonodos, portanto, células que saíram do timo. Naquele experimento em que a gente injeta fluorocromo dentro do timo, no dia seguinte vai olhar os órgãos linfáticos periféricos, e isso é atenuado, não é inibido completamente, mas é atenuado de forma absolutamente significativa quando nós aumentamos os níveis séricos de prolactina. Então, com isso, o que a gente pode ver é que, do ponto de vista sistêmico, o que a gente tem, eu não mostrei para vocês, mas nós fizemos isso também, uma diminuição dos níveis séricos de prolactina, um aumento dos níveis séricos de glicocorticoide. No timo a gente tem praticamente o contrário, uma diminuição de glicocorticoide, aumento de prolactina, mas aumento de receptor de prolactina também. E se a gente agora induz isso aqui, leva a um aumento de células duplo positivas para órgãos linfóticos periféricos, como por exemplo linfonodos e baços, linfonodos subcutâneos e baços. Então, e se a gente mexe nisso, aumentando os níveis, pressionando com uma pressão biológica exógena para aumentar os níveis séricos de prolactina, a gente consegue reverter esse panorama. E se a gente agora olhar isso de uma maneira mais global, o que nós temos é que a infecção desregula uma série de eixos neuroendócrinos, incluindo o ritmo circadiano, como eu comentei aqui. Isso, enfim, também ocorre mudando completamente padrões fisiológicos no eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Isso modifica padrões de produção de citocinas, e eu estou aqui colocando particularmente TNF-alfa, que a gente viu que modula uma série de reações intratímicas. Esse sistema ele gera uma atrofia tímica com saída de células imaturas. Isso pode ser revertido, então, por um aumento dos níveis séricos de prolactina. E, portanto, a gente pode imaginar que a modulação de eixos neuroendócrinos pode ser uma estratégia para modular alguns dos aspectos da fisiopatologia da doença de Chagas, pelo menos nesse modelo experimental. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Interessante, eu fiquei curioso para saber o que acontece quando você recupera ou inibe a atrofia do timo, o que acontece do ponto de vista da infecção do estômago. Ou seja, você tem uma redução da infecção, você tem um aumento
essa alteração desse a pergunta do Cláudio é o que o time tem a ver com a resposta da infecção como um todo. Você recuperando, né, a anatomia ou a integridade do time, que parece dos seus resultados, como que isso repercute na infecção propriamente. Você tem menos evolução circulando, você tem recuperação de outros tecidos cardíacos ou intestinais. Então, na verdade, a gente tem flutuação de parasitemia, os dados cardíacos, nós não temos resultados, então não posso dizer, nem o grau de destruição das células dos plexos ureterais. No entanto, os camundongos vão melhores. E o que a gente vê é que, quando a gente reverte a bioquímica, você tem uma tendência a ter um aumento da longevidade em fase aguda. Então, eu estou falando de uma maneira muito assim, suave, porque a gente não tem dados conclusivos sobre isso, com N grande, etc, etc. Mas tudo indica que a redução da proteína com redução de saída dessas células imaturas que vai passar um processo inclusive de morte celular, que deveriam ter passado lá no filme, isso faz com que haja uma diminuição de células reativadas dentro do coração. Isso mais ou menos a gente já viu. Então, assim, provavelmente a resposta à sua pergunta é sim, mas eu não tenho os dados experimentais conclusivos para dizer. Comportamentalmente, o animal fica menos depressivo? Então, isso a Joseli fez, mas não fez com relação ao contínuo. E a gente não fez isso com ela. O que acontece é que, se você coloca anti-TNF, você melhora aquele comportamento doente, né, do animal. Mas, por exemplo, o aumento de prolactina versus isso a gente não fez. Eu espero que a gente comece a fazer no início do ano que vem esses experimentos efetivamente com um grupo com quem eu vou começar a trabalhar agora lá no Cruz, que está trabalhando com comportamento e infecções, particularmente malária. Roberto. Uma coisa sobre o controle da expressão dos receptores. A modulação da expressão, você conhece o mecanismo? Conhece sim. Quer dizer, o tráfico não. O tráfico de receptores de glicocorticoide não está conhecido. O tráfico se a gente está modulando o tráfico, a gente só vê, o que a gente vê ou a proteína, no caso dos receptores de um e de outro, ou o RNA mensageiro. E aí você vê a modulação. O que a gente viu é que quando você modula TNF, você está ativando via de sinalização modulada por AP e por NF-κB. Isso a gente viu também. Tem tempo para mais uma pergunta? Professor, muito obrigada pela sua ótima apresentação e mostrar quanto tem se estudado, né, da doença de Chagas nessa parte neuroimune. E a minha pergunta, na verdade, está sendo um pouco consistente em relação ao que você falou no começo sobre o tratamento de doença de Chagas. Há algum tempo eu não acompanho essa literatura, mas acho que isso não mudou muito as questões relacionadas ao tratamento, que usam muito a questão do imidazole, taxa de imidazol, e parece que realmente existe um gap aí muito grande, né? Toda essa questão de movimento neuroendócrino e utilizando uma medicação que na realidade parece que bagunçaria ainda mais todo esse sistema, né? Pela geração de espécies ativas. Então, na realidade é só uma constatação, não sei como é que está essa questão, se existe alguma questão de neuromodulador que está sendo utilizado durante o tratamento Não, de indivíduos seguramente não. De indivíduos Homo sapiens seguramente não. De indivíduos músculos, sim. Um outro grupo de Uberaba está usando, por exemplo, hormônio de crescimento, que é um outro imunoestimulante, que eu não discuti aqui, mas que a gente estudou um pouquinho.
e melhora as condições do camundongo, inclusive sobrevida em animais tratados com hormônio de crescimento. Agora, o benzimidazol, né, que é a droga que se usa, é uma droga tripanosomicida, né? Os efeitos sobre o hospedeiro existem efeitos colaterais, são relativamente mal estudados. Eu não conheço nada sobre eixo neuroendócrino, mas fundamentalmente é melhor tratar do que não tratar. Isso em fase aguda. Em fase crônica, existem vários ensaios clínicos sobre a utilização do benzimidazol na fase crônica, considerando que há nichos de parasita que em alguns sítios privilegiados no organismo que persistem, mas não há consenso até hoje sobre a real utilidade de tratar, sobretudo porque há efeitos colaterais, de tratar pacientes crônicos com benzimidazol. Então eu vou retomar a frase inicial, quer dizer, a gente acumula, eu faço parte disso, não estou me excluindo desse grupo, acumula um conhecimento científico muito grande, mas esse conhecimento não está sendo acumulado olhando de forma muito clara para a questão da doença de Chagas, não de acabar com a doença de Chagas, porque não vamos acabar, mas pelo menos de um controle e, sobretudo, de uma alternativa melhor para os pacientes crônicos. Porque paciente crônico que evolui para uma cardiopatia severa, grave, uma cardiopatia grave, isso quer dizer fila de transplante cardíaco. E como qualquer fila, anda devagar e tem muita gente esperando.